Muito boa tarde a todos os que estão conectados através do satélite Amazonas ou da internet, nos diferentes países. Muito especialmente uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, que se encontra lá na congregação que pastoreia o reverendo Miguel Chaves, lá em Fé Viva, Valência, Venezuela, e sua esposa Ruth e todos os que se encontram ali de diferentes países, ministros, irmãos e irmãs, e também das diferentes congregações da Venezuela. Hoje, sexta-feira, 29 de setembro deste ano 2023, que todas estas bênçãos que os irmãos ministros e irmãos de diferentes congregações expressaram ao missionário Miguel Bermudes Marim, como também as que aqui em Porto Rico os irmãos e este servidor expressaram ao nosso amigo e irmão Miguel Bermudes Marim neste seu dia de aniversário. Que Deus conceda todos esses formosos pedidos e que se cumpram em sua vida e que continue sendo de grande bênção para a obra de Deus e o programa divino correspondente a este tempo final. E o mantenha são e forte até sua transformação. Que Deus te abençoe, missionário Miguel Bermudes Marim, grandemente, neste teu dia de aniversário. Muitas felicidades da parte de toda a congregação aqui, de Caiei, Porto Rico, da Grande Carpa Catedral. Vamos buscar no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 24, versículo 30 ao 31, que foi uma das escrituras que nosso irmão e amigo William Soto Santiago nos leu nessa mensagem que estaremos vendo e escutando, os anjos trazendo a revelação dos 7 selos, pregado em 26 de fevereiro de 2017, aqui em Caiei, Porto Rico. Nos diz São Mateus capítulo 24, versículo 30 ao 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Os anjos trazendo a revelação dos 7 selos. Podem sentar, por favor. Nos diz na mensagem a voz de Deus através do seu anjo, que foi pregado sábado 4 de dezembro de 2010 em Bogotá, Colômbia, nos diz nosso irmão William Soto, ou seja, que antes de vir o Messias, vem um homem, um profeta preparando-lhe o caminho, dizendo, o Messias está por aparecer, e também dizendo que é maior do que ele, porque sempre quem vem depois, que é o Messias, é maior que o mensageiro que vem preparando o caminho. Sempre o mensageiro que vem preparando o caminho é um mensageiro de uma etapa, de uma era do povo, passando por uma etapa final, sob esse pacto que está vivendo. Mas quem vem depois dele é o mensageiro dispensacional. Recordem que Messias ou Cristo significa ungido. É o ungido que vem depois do precursor.
é o homem ungido pelo Espírito de Deus, através do qual a voz de Deus vai estar sendo escutada no meio do povo de Deus, assim como foi escutada através do precursor, e tem que ser no meio do povo que está sob o pacto divino que está vigente. Se é para o cristianismo, então, onde tem que aparecer? No meio do cristianismo. E o precursor, onde tem que aparecer? No meio do cristianismo. E aparece o precursor com o Espírito Santo falando através dele e operando o ministério de Elias, como operou através de Elias Tisbita, de Eliseu, de João Batista, e depois para a sétima era da igreja, ou sétima etapa, o operou através do reverendo William Branham, o qual disse numa ocasião pregando: eu não morrerei de velho sem que ele seja aqui. Para os que têm o livro de citações, página 119, vamos ali um momentinho. Se tem ali o livro da introdução à segunda vinda, podem me conseguir? Por favor. Si no está en la otra oficina, entonces, pero no te preocupes. Se não está no outro escritório, então, mas não se preocupe. É que a parte essa da frente tem um lugarzinho ali que sempre fazemos menção, mesmo que já lemos. Me veio aí à mente essa partezinha, quando ele diz os que o têm, porque ele disse que é bom que tenham os irmãos estes livros, e ele menciona livro de citações, selos, eras, até o de era sem editar, e também as 70 semanas de Daniel, e todas essas mensagens, as quais nos falam de como seria o cumprimento da vinda do Senhor e como foi precursado, assim como diz Deus através do ministério do irmão Branham, que é o ministério de Elias em sua quarta manifestação. Assim é que iria se cumprir. Assim é que está se cumprindo. Porque ele foi o precursor, estando nessa terra, em seu corpo de carne. Ele foi o precursor da segunda vinda do Senhor. Tem aí, vamos ler essa partezinha aí, onde diz, na que é o que foi colocado como prólogo. Diz, essa foi uma mensagem, uma saudação aos pastores em 2012, 24 de novembro de 2012, São Paulo, Brasil. Vocês já têm, mas para que fique registrada essa parte, onde diz, portanto, ministros estejam cientes, tenham cientes, as suas congregações tenham tudo o que foi dito, e missionário Miguel Bermudes Marim tenham à disposição de todos os irmãos e todas as congregações com as quais vocês têm companheirismo, tudo o que disse o reverendo William Branham com relação à vinda do Senhor, ao sétimo selo, às 7 vozes, os 7 trovões, à terceira etapa e à visão da carpa, porque o necessitam. Para quando for aberto o sétimo selo, a igreja tenham a base, o fundamento, e não andem, como diz o irmão Branham, no livro dos selos, que
não é motivo de tropeço, diz, quando se estiver cumprindo. E também no princípio ele fala e diz a João: João, não escrevas, deixe passar, tropeçarão com isso. E para que isso não ocorra, vejam, ele está recomendando e dizendo que tenham as mensagens. E assim, quando for aberto o sétimo selo, já tem a base, tem o fundamento. E também, como uma das perguntas que lhe fizeram ao irmão Branham, onde ele disse: estamos alguns confusos, algo assim diz. Com isto, era a pergunta que falava do Elias. Vamos ver a 408. Sim, a 408. Pergunta 17. Irmão Branham, é o sétimo anjo com o espírito de Elias, o mesmo Elias enviado aos 144.000 judeus durante os 3 anos e meio da tribulação depois do rapto? Alguns estamos confusos com este ensinamento. Vejam, ele ali escreve que não, diz o irmão Branham. Não é o mesmo, são 2 homens diferentes. E o irmão William escreve aí: o quinto Elias é igual, será um judeu. Mas vejam, havia essa confusão nesse tempo, o qual não deve ocorrer isso, não deve ocorrer neste tempo, que isso foi o que agora há pouco citamos, que ele diz no livro dos selos. Deve estar por la 478. Deve estar pela 478 ou 479. La 475, A 475 é? Diz agora. Um pouquinho antes. Está falando da 474, falando embaixo. Talvez seja agora o tempo e a hora quando apareça essa grande pessoa que estivemos esperando. Talvez este ministério pelo qual tratei de converter as pessoas à palavra serviu de fundamento. E ele escreve Moisés e Elias. Onde diz essa grande pessoa que estivemos esperando, ele escreve Moisés e Elias. Se assim é, então estarei deixando para sempre. Não haverá 2 aqui ao mesmo tempo. E até se assim fosse, ele crescerá e eu minguarei. Ele escreve embaixo aqui na 474 embaixo, vem outro profeta. E escreve ali o anjo de Jesus, porque anjo de Jesus é quem esteve no meio da sua igreja, como esteve o anjo do pacto no Antigo Testamento, no meio do povo hebreu. Aqui neste outro ele escreve fundamento, vem? Talvez este ministério pelo qual tentei converter as pessoas à palavra serviu do quê? De fundamento. E ele nos diz aí, veja, o nosso irmão William disse, porque o que necessitam, porque o necessitam para quando for aberto o sétimo selo, a igreja tenha a base ou fundamento de tudo que o Espírito de Deus disse por meio do reverendo William Branham. Porque tudo que ele disse sobre a segunda vinda de Cristo, da vinda de Cristo à sua igreja, para o último dia, tudo o que disse da terceira etapa, tudo o que disse do sétimo selo, e tudo o que disse da grande carpa catedral, estará se cumprindo.
E, portanto, a vinda do Senhor à sua igreja, que será um segredo, e que é o mistério pelo qual houve silêncio no céu como por meia hora, será o que estará identificando a vinda do Senhor à sua igreja neste tempo final. E será também o que vindicará que o reverendo William Branham era o precursor da segunda vinda de Cristo. O que é que vindicará que o irmão William Marion Branham é o precursor da segunda vinda de Cristo? O cumprimento do que ele precursou. Aí está. Tudo, incluído os 7 trovões, a terceira etapa, a visão da carpa, o 7º selo sendo cumprido, tudo está aí. Sem o cumprimento do que foi dito pelo Espírito de Deus através do reverendo William Branham com relação à segunda vinda de Cristo, com relação ao 7º selo, com relação à terceira etapa e com relação à visão da carpa catedral, sem o cumprimento disso, não será vindicado o reverendo William Branham como precursor da segunda vinda de Cristo. Ou seja, aqui, veja até onde se estende a vindicação do quarto Elias, o precursor. Ou seja, que ainda, quando nosso irmão William Soto Santiago esteve aqui na Terra e terminou, Deus a obra que esteve realizando por meio dele, e se foi, Deus o levou, até esse momento ainda o ministério do reverendo William Branham não estava vindicado, porque a vindicação dele, que foi o precursor da sua segunda vinda, seria no cumprimento do que ele precursou. E aí seria a vindicação final que o reverendo William Branham, que esse mensageiro foi realmente o cumprimento de Malaquias 4, o qual essa escritura tem também múltiplos cumprimentos. Isso falou no livro das Eras. Isso está na Era de Laodiceia, página 369. Aqui, qual que é a outra? Seria a 365 ou 363? Seria 365 ou 363? 360, onde diz, mesmo que ele não será popular, sim será vindicado por Deus. 365, página 365 do Livro das Eras, editado, e essa é a 369. Mesmo que ele não será popular, sim será vindicado por Deus, assim como Jesus vindicou João e o Espírito Santo vindicou Jesus. Nós podemos ter a confiança de que este homem será primeiramente vindicado pelo Espírito, operando em sua vida com atos de poder que serão indiscutíveis e não encontrados em nenhum outro lugar. E Jesus mesmo, ao voltar, e ele escreve com Moisés e Elias, o vindicará, assim como o fez com João. E ali nosso irmão William está nos dizendo que sem o cumprimento do que foi dito pelo Espírito de Deus através do reverendo William Branham com relação à segunda vinda de Cristo, com relação ao 7º selo, com relação à terceira etapa, com relação à visão da grande carpa catedral, sem o cumprimento disso. Agora, sem o cumprimento do quê? Da vinda do Senhor à sua igreja. Não será vindicado o reverendo William Branham como precursor da segunda vinda de Cristo. Portanto, em algum lugar vai estar se cumprindo tudo o que disse o reverendo William Branham com relação à segunda vinda de Cristo à sua igreja, com relação à terceira etapa, com relação às 7 vozes dos 7 trovões, com relação à visão da grande carpa catedral que foi mostrada ao reverendo William Branham. Portanto, agora vejam que ele aqui diz, e Jesus mesmo ao voltar, ou seja, escreve com Moisés e Elias.
o vindicará, assim como fez com João. João testificou que Jesus vinha. Este homem também, como João, e ele escreve Elias, porque é o ministério de Elias, em sua quarta manifestação, a qual João teve em sua terceira manifestação, precursor da primeira vinda do Senhor, como João testificará que Jesus vem, e escreve Moisés e Elias, e o próprio regresso de Cristo provará que este homem, na verdade, era o precursor da sua segunda vinda. Essa é a evidência final, que este homem é, na verdade, o profeta de Malaquias 4, porque Jesus mesmo aparecerá, e ele escreve Elias e Moisés ao fim da era gentia. Ou seja, ao fim do quê? Da dispensação da graça. Então será muito tarde para aqueles que o rejeitaram. Agora vejam, vamos continuar aqui no livro dos selos, na página 175 em cima, onde ele tinha terminado, tínhamos terminado de ler, e ainda se assim for, ele crescerá. E eu minguarei. Eu não sei, mas Deus me deu o privilégio de olhar e ver, e ele escreve na carpa. Ou seja, ver o quê? O que estava ali ocorrendo. O que é? E ele escreve Moisés, ou seja, que é um mensageiro dispensacional. Esse mensageiro, o qual estaria cumprindo essa promessa da vinda do Senhor e que estaria no meio da igreja no cumprimento da visão da grande carpa catedral. Deus me deu o privilégio de olhar e ver, e ele escreve na carpa o que é Moisés, um mensageiro dispensacional. Ouvi-se abrir até onde eu vi. Isso é correto. E estou seguro que vocês notaram as coisas que aconteceram nessa semana. Estou seguro que notaram o filho do irmão Collins que estava por morrer naquela noite, depois da mocinha com leucemia. O reino de Deus está a caminho. E a coisa está mudando mais do negativo ao positivo, assim como foi agora. Isso não deveria ser tropeço para ninguém. O que não deveria ser tropeço para ninguém? O que ele viu, o que Deus lhe permitiu olhar e ver na carpa. Agora, por que seria motivo de tropeço? Se viesse uma pessoa que já partiu em tempos passados e se apresenta para falar e pregar e trazer nesse corpo, vamos dizer, uma reencarnação seria. E trazer a cumprimento algo que Deus prometeu que ele realizaria no meio da igreja. E isso não é motivo de tropeço. Ou melhor aí, todo mundo creria. Não seria algo para tropeçar. Ou seja, que o cumprimento do que Deus estaria realizando na grande carpa catedral era motivo de tropeço, pela forma em que Deus estaria cumprindo. E isso não deveria ser tropeço para ninguém. É da justificação à santificação. Dali continua o batismo do Espírito Santo. E depois, ao ouvir isso, ao ouvir isto. Aí ele escreve o quê? Escreve, irmão William, a vinda do Senhor, o sétimo selo. Simplesmente estamos chegando mais perto a Deus a cada passo. Aí em cima há vários escritos que já o têm. Vocês, no livro, porque já lemos. Agora nos detivemos ali na página, neste escrito da página 119, para falar sobre essa parte da importância de ter estes livros aos irmãos. Agora veja o que ele diz. Ele somente cita, ou seja, eu não morrerei de velho sem que ele esteja aqui. Ele diz, para os que têm o livro de citações, a página 119. Agora vamos ver essa página 119, parágrafo 1058. Diz, talvez seja que eu esteja construindo uma plataforma para que mais alguém suba nela. Talvez eu seja levado antes desse tempo. Desse tempo, diz no outro.
desse tempo. Acá desse dice tempo, deste aqui tiempo. deste tempo. Talvez eu seja levado antes desse tempo, ou seja, desse tempo em que alguém subiria nessa plataforma, porque já seus dias terminariam. Mas eu creio que estamos tão perto que eu não morreria de idade avançada. E sendo de 54 anos, não morrerei de velhice até que ele esteja aqui. Vejam quantas vezes nós lemos essa escritura. E vejam, nesta manhã e ontem, colocando estes extratos para ler a vocês, eu estive lendo essa citação e vejam, ele diz que não morreria de velho até que ele esteja aqui. Se ele está pensando em chegar e não chegar a essa idade de ancião para morrer, sem que o cumprimento da sua vinda esteja na terra, já aí está dizendo. Ou seja, ele não teria que dizer aí nesse momento isso, porque estaria aí. Mas como ainda esse instrumento não tinha nascido, ele não podia falar como falou João, entre vós está um, mas que depois, mais adiante, vamos ver, que ele disse, se eu não estou, então essa mensagem, quem o introduzirá? Agora, quanto teria em 74, quanto teria? 1974 menos 1909? 65 anos. 65 anos. 65, verifícate, pero é 65. Verifique, mas é 65. 65 anos. 65 anos. Ou seja, que seria uma pessoa de uma idade que ainda está forte. Não morreria de velho sem que ele esteja aqui. Quando ele diz sem que ele esteja aqui, é o cumprimento do que Deus prometeu em um véu de carne. Agora vejam o que ele continua dizendo. Ou só que leve um tiro, assassinado ou alguma outra coisa. Outra coisa, pois, ele morreu de um acidente automobilístico. De algum outro modo morto, mas não pela idade avançada, até que ele venha. Talvez eu não farei, mas essa mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Assim como João Batista foi enviado como precursor à primeira vinda, assim essa mensagem será precursor da segunda vinda. Já aí está falando profeticamente e está mostrando ao povo que ele não estaria presente quando isso estaria se cumprindo. E João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim que será paralelo em tudo, eu sei que será. Sobre aquele que tu vires o Espírito Santo descer em forma de pomba, esse é ele. E como Deus cumpriu isso no segundo precursor da sua vinda, transportando a esse lugar onde Deus estava atuando, falando a alguém mais acima, e onde viu a coluna de fogo descer, pousar sobre outro. Já aí cumpriu essa parte. Diz o irmão William, se estivesse vivo, ainda no corpo de carne na terra, quantos anos teria? Recordem, há uma mensagem que ele falou faz pouco tempo que disse que esse anjo, diferente dos demais, ainda não estava
manifestado em carne. Quantos anos teria? 91 ou 101 anos, ou seja, 101 ali em 2010, para saber o que ele pensava quando está falando isso. Então, é preciso saber quantos anos ele pensava que era o máximo, que ele ia viver na Terra, no corpo físico, e então, pois você sabe ao que ele se refere. Veja o que nos diz aí nosso irmão William, dessa parte quando ele diz: e eu não morrerei de idade avançada, ou seja, de velho, sem que ele seja aqui. Que idade ele pensava que partiria? A Bíblia diz uns 70 anos. É o máximo, vamos dizer. Mais forte 80, os mais forte 90 e já. Depois disso, um milagre encarnado Miguel Bermudes Marim, que já tem, e muitos irmãos, mais ministros, irmãos e irmãs, que estão fortes ainda. Que essa construção de corpo que tem é para durar muitos anos. Ou seja, que é um privilégio e uma bênção grande que Deus permite a pessoas como o missionário Miguel Bermudes Marim viver muitos anos e ver assim o cumprimento das promessas para este tempo final e recebê-las. Agora vejam que 65 anos ele teria em 74 e em 80 já teria 65, em 80 teria 69 ou 71 teria, ou seja, que é uma idade mais um pouquinho mais já por essa idade, que já como que é a idade onde pode uma pessoa partir por alguma doença, a não ser que seja um acidente ou algo, mas é normal. Diz, para saber o que ele pensava quando está falando isso, então é preciso saber quantos anos ele pensava que era o máximo que ele iria viver na Terra no corpo físico. E então, pois, você sabe ao que ele se refere, do qual ele está falando que vem depois dele. É a quem, ao qual está preparando o caminho. Por isso, assim como João Batista pôs uma plataforma bem colocada, e quando aparece Jesus, está aparecendo conforme o que João disse que aconteceria. E quando o vê, diz: este é do qual eu falava, e dizia que eu não o conhecia, mas agora o conheço, sei quem é. Agora podia dizer: veja o irmão Branham, quando aqui o precursor da primeira vinda do Senhor dizia que não conhecia, mas agora eu conheço, diz o irmão, ele sei quem é. E quando ele foi ali, e ele desceu, e ele viu tudo, aí o conheceu. Por isso ele disse: tu recordas o nome que buscavas quando sonhaste da visão? E ele diz isto: eu levarei em meu túmulo, no túmulo humano neste mundo não saberá. Ele viu, Deus lhe mostrou o cumprimento desse ministério no meio da sua igreja e o viu operando, atuando. O mesmo que João viu. Dizia: olha aquele que tu deste testemunho, batiza mais gente que tu, o segue mais pessoas que a ti. A ele convém crescer e a mim minguar. Viu o ministério
de Jesus, viu o ministério do qual ele tinha falado e tinha precursado. E o irmão Branham também vê aí o ministério que ele precursou e o vê operando, o vê trazendo palavra, pregação, vê chamamento, vê cura, vê tudo. Vê o ministério em operação, em ação. E aí vejam se cumpre também essa parte que se cumpre em João, porque se é paralelo em tudo, em alguma forma Deus vai fazer que se cumpra. E vejam, se cumpriu dessa forma. E ninguém pode dizer a Deus como tem que cumprir. As promessas e sua promessa, ele cumpre como já tem destinada. Este é do qual eu falava e dizia que eu não conhecia, mas agora eu conheço, eu sei quem é. Agora podia dizer, João, agora eu sei que é meu primo. E como os primos são primos irmãos ou são primos e também são chamados irmãos, então esse é um detalhe bem importante. Eram da família. A vinda do Messias é a vinda de Deus em seu corpo angelical, em um véu de carne. Tão simples assim. Esses são os parágrafos mais adiante dessa mesma mensagem que estamos lendo. O véu de carne é ungido com o Espírito Santo, com o anjo do pacto morando nele, e nele, e no anjo do pacto, pois está Deus. É o mistério de Deus, o Pai de Cristo. O Cristo, o anjo do pacto, onde está Deus, e depois em um corpo de carne, onde habita o qual se torna um templo humano. Pois todos os seres humanos são templos humanos. E os crentes, pois, são templos humanos onde Deus mora. Agora vejam no escrito de um estudo bíblico. Ele escreve, Abraão recebeu Isaac, o filho prometido, por Deus, em seu segundo ano de jubileu, quando tinha 100 anos. E no segundo ano de jubileu, que é a era da pedra angular, nascerá no reino de Deus o Filho prometido, o Messias, o Filho do homem, o Filho de Abraão, o herdeiro de Abraão. Porque é em era de pedra angular onde se cumpre a vinda do Senhor. Foi era de pedra angular lá na primeira vinda, e é na era de pedra angular em sua segunda vinda. E agora, como virá? Onde virá? E como virá o Senhor em sua segunda vinda no último dia? Esse é o mistério contido no sétimo selo de Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 em diante, que causa silêncio no céu, como por meia hora. Isso nos fala aí na 474, onde nos diz, na metade da página, um pouquinho mais acima, no parágrafo anterior, diz, já em breve o tempo terminará e milhões perderão suas vidas. Milhões que agora creem estar salvos serão como estopa para a era atômica. Estamos vivendo na última hora. Pela graça do Deus Todo-Poderoso, pela sua ajuda para com seu povo, que assim eles se mantenham olhando para frente e desenhem uma pedra angular, esperando a próxima vinda de Cristo. E escreve, como Moisés e Elias. Você me pergunta, irmão Branham, quanto tempo falta? Talvez faltem 20 anos, talvez 50 anos, ou até 100 anos. Eu não sei, mas talvez também venha pela manhã. Vejam aí, ele escreve de Israel. Ou até nessa mesma noite, ele escreve dos gentios. E escreve na manhã e desenha ali uma estrelinha de Davi. Eu não sei.
Quem diz que sabe está equivocado. Não saberão. Só Deus o sabe. Agora anote, é por Deus que eu digo a verdade, já que essas coisas me são espiritualmente discernidas, são discernidas pelo Espírito Santo, e cada coisa identificou seu lugar na Bíblia. Agora, o grande segredo sob este selo eu não conheço. Não conheço. Não pude decifrar. Não pude captar o que dizia. Mas eu sei que eram 7 trovões trovejando rapidamente, um após outro, fazendo 7 estrondos. E isso se abriu para algo mais. Terceira dispensação, ele escreve... Terceira dispensação se abriu, ou seja, se abriu essa nova dispensação, algo mais, ele escreve Israel. Porque aí é onde o povo hebreu estaria recebendo sua vinda. Na dispensação do reino. Não na da graça que já passou. E isso se abriu para algo mais que eu vi. Quando eu vi isso, busquei a interpretação e me passou tão rapidamente que eu não pude decifrar. Isso é correto. Ainda não é a hora para isso. A hora zero, Israel. Ele escreve na carpa. Mas está chegando a esse ciclo e escreve terceira dispensação e uma pedra angular. Está chegando perto. Então, o que é preciso fazer é recordar que estou falando no nome do Senhor. Estejam preparados, porque não sabem em que hora. E ele escreve hora zero. Algo possa acontecer. Ele escreve aí também em outro idioma. E do lado tinha escrito, não pude interpretar. E escreve também ciclo. Agora vejam na mensagem a trajetória do programa divino desde o Gênesis até o Apocalipse, a vinda do Messias, pregado em 2 de janeiro de 2010, aqui em Cayey, Porto Rico, diz a vinda do Messias, o tema mais importante para este tempo final. E a humanidade tem o tema que causou expectativa por milhares de anos. E este é o tempo em que Deus estará cumprindo essa promessa. Pelo qual é importante que todo ministro tenha sua congregação bem alimentada com a palavra de Deus, conheça a base. Vejam o que lemos ali. Aí essa parte que ficou deste extrato, se pode aqui. Vejam, tem a base. Conheçam a base, o fundamento correspondente ao cumprimento dessa promessa. Sabendo que a mensagem do precursor será de fundamento. Tínhamos parado aí numa partezinha. Portanto, essas são as palavras do prólogo desse livro que no princípio estávamos lendo e paramos ali. Mas vejam, já que ele aí também falou, diz, portanto, é importante que tenham tudo o que ele falou. Coloquem nas mãos de todos os ministros e de todos os irmãos de vossas congregações, para que tenham assim a base que os prepara para a vinda do Senhor, para a fé, para serem transformados e raptados, e assim estarão preparados para irem com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, porque tudo será como foi precursado pelo Espírito Santo através do reverendo William Branham. E isso foi em 24 de novembro de 2012, e essa mensagem que eu estou lendo é de 2010. E muitos antes ele já tinha dito isso. Mas vejam, aqui está dizendo:
tenham todo ministro, todo ministro tenha a sua congregação bem alimentada com a palavra de Deus, conheçam a base ou fundamento correspondente ao cumprimento dessa promessa, sabendo que a mensagem do precursor será de fundamento, servirá de fundamento para o cumprimento da vinda do Senhor. E sabendo que o precursor disse que ele estava colocando um fundamento, uma plataforma, página 157, parágrafo 14.407. Vamos aí nessa página porque ele cita esse parágrafo 1407 da página 157, diz: estou somente edificando, a hora está perto à mão, quando vocês verão acontecer algo, quando algo vai ter lugar. E todo este fundamento aqui só foi colocando uma base para uma curta mensagem rápida que sacudirá todas as nações. Agora veja, ele escreve aí: a base para uma curta mensagem virá e estremecerá a nação. A base para uma curta mensagem virá e estremecerá a nação. E do lado escreve Evangelho do Reino. E na mensagem A Única Luz do Último Dia, que foi pregado em 28 de julho de 2001, em Villahermosa, México, nos diz: mesmo que algumas vezes alguém fala algo e alguns em seguida o dão a conhecer, isso foi o que foi falado. Mesmo que alguém fale a parte, em particular sem ser gravado, então melhor é seguir este conselho. É que sempre queremos dar as boas notícias aos demais, o que nos enche a nós de regozijo, encher de regozijo outras pessoas crentes também. Queremos dar as boas notícias, assim que não tomamos ao mal, é que queremos dar boas notícias, mas recordem que Jesus Cristo em algumas ocasiões disse: não digam vocês que eu sou o Cristo, vem? Essa é uma revelação para eles terem, mas não para estar anunciando. O Cristo significa ungido. Ele não queria que eles fossem estar dizendo, pelo menos nessa ocasião, diz o irmão William, que ele era ungido sobre o qual estava o Espírito de Deus cumprindo aquelas profecias, porque seus inimigos, ungidos pelo Espírito do maligno, o perseguiriam. Vejam, tentavam matá-lo buscando forma legal, e isso é algo muito importante. Vejam, tentavam matá-lo buscando forma legal, conforme as leis que eles tinham para julgá-lo, imputando que tinha violado as leis divinas, então sentenciá-lo à morte, colocá-lo como falso profeta, porque os falsos profetas tinham que ser julgados e condenados à morte. Assim queriam condená-lo. Veja, assim também aconteceu com Elias. Há um escrito que ele colocou na escritura de 1 de Reis 19, desde o versículo 9 dessa escritura, vejam, diz: e allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e lhe veio a palavra do Senhor dizendo: o que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Agora vejam o que ele escreve aí. Coloca primeiro Elias
e quinto Elias. Ou seja, lá estava sendo buscado Elias pelo governo. E vejam como o quinto Elias, Apocalipse 11, como também estará essa escritura também se cumprindo, o qual ele escreve ali, primeiro Elias e quinto Elias, ou seja, que seria o mesmo com o quinto Elias. E seria o que ele vem falando aqui, que aconteceu com Jesus. E isso já é outra linha aí. E vejam nessa outra mensagem, intitulada Onde está o Rei dos Judeus que nasceu, que foi pregado em 27 de dezembro de 2015. Aqui em Caí, Porto Rico, diz, é importante saber essas coisas para poder saber onde buscar o Messias em sua segunda vinda. Os judeus o estão esperando. Estão orando para que venha o Messias. O cristianismo também está esperando. E assim por diante. Todos estão esperando a vinda do Messias. A pergunta dos magos está correta. Onde está? Essa mensagem também ele pregou em 2016. Nasceu o rei, creio que é também onde ele também nessa mensagem faz essas perguntas. Mas aqui em 2015 ele intitula Onde está o rei dos judeus que nasceu? A pergunta dos magos está correta. Onde está? Isso é a pergunta desde o profundo do coração e da mente de todos os seres humanos. E numa mensagem, num estudo de uma mensagem, ele escreve: quem recebe profeta, recompensa de profeta recebe. O que é um profeta? Um homem com as duas consciências juntas. É o véu humano de Deus, sempre de era em era, e de dispensação em dispensação. E o Messias será um profeta, vírgula, à semelhança física de Deus. O que será o cumprimento do ungido do Messias? Será um profeta. Será a semelhança física de Deus. Agora vejam como se cumpre no que viu o reverendo William Branham da coluna de fogo pousar ali no quartinho de madeira, vê-lo falar com alguém, primeiro viu falando com alguém mais acima de onde ele estava. O irmão William diz, na era da pedra angular mais em cima, ele estava na sétima era, e na brecha, e viu a coluna de fogo atuar ali, nessa manifestação, o qual, se Deus está ministrando no meio do povo, pois tem que ser através de um véu de carne. E isso, ao ser o cumprimento do que ele precursou, já aí, com o cumprimento disso que ele precursou sendo cumprido já, é a vindicação final de que o reverendo William Branham foi o precursor da sua vinda, porque ali estava esse Messias, que seria um profeta, que seria a semelhança física de Deus. Agora vejam que já ali estava tudo estabelecido, estava tudo, vamos dizer, já sem ele descer, porque o irmão William, numa parte, ele escreve que
Sem ele, o irmão Branham descer ou baixar, descer, os milagres já estavam correndo. Ou seja, que tudo que estava ali, vejam, há um escrito, vamos ver, o temos por aqui, onde ele diz, aí o irmão Branham está falando, está falando do nascimento de Isaac e diz, glória a Deus, é um milagre. 2 meses maior do que tivesse ocorrido no mês passado. Passou um ano, guardarei essas botinhas. Guardarei essas botinhas, ou seja, pois passou um tempo e guardarei essas botinhas. Esses sapatinhos, não, Senhor, você tem aí. Vamos ter esse filho. Como sabes que vai ter? Deus o disse. E está estabelecido. Depois de ter passado 25 anos, como você se sente, Sara? Igual. Glória a Deus, é um milagre. 25 anos maior, mais velha. E ele escreve ali, mais anciã, mais maior, mais velho. Ele não duvidou da promessa de Deus com desconfiança e desenha uma estrela de Davi, mas foi forçado, se ancorando na palavra de Deus e chamando as coisas que não são como que são. Por quê? Porque Deus o disse. Oh, meu Senhor. Agora, quando ele escreve ali, Deus o disse. Está estabelecido. Ele escreve, Deus transportou o reverendo William Branham ao futuro e viu algo que já estava se cumprindo por algum tempo. Assim foi estabelecido o da visão da carpa catedral. Por que será? Porque já foi na visão. Assim será. Corrija, assim será. Porque já foi na visão. Já foi no mundo invisível e tem que se materializar. Ou seja, isso já estava estabelecido. É como o desenho que eu fiz ali com o irmão Toríbio. Foi que falamos de... Porque estávamos numa área da estrada. E estávamos falando de como Deus foi nos ajudando em todas as etapas e ainda continua nos ajudando, mas nessas partes, vamos dizer, desde as mais simples até as mais principais e depois agora as que são da parte de fora e o que ainda, algumas coisinhas faltam, mas estamos falando das estradas, do portão de cerca, porque, vejam, aqui temos já nos conseguiram uma luzinha, mas eu não quero tomar tempo, mas vamos mostrar algo aqui. Vejam, quando o irmão William, por exemplo, vamos ver se vocês podem ver aí. Na parte da carpa, vamos dizer que aqui está a cerca, vamos colocar de uma vez. Eu estava dizendo ali a Toríbio, conversando com ele, dizia, olha, a porta, o portãozinho, pois aqui está o arco que vem, tem um espaço entre a coluna e o portão onde está a portinha ali do cercado de lona. E isso tem, pois, 400 pés de largura. E aqui está a plataforma e eu dizia, irmão William, assim mesmo estava desenhando com o irmão William. E dizia, irmão William, por aqui
se pode. Vejam, algo tão simples, mas como em diferentes ocasiões foi ele me dizendo mesmo. Podem colocar uma portinha aqui, irmão William? Não vai se notar. É para os técnicos e facilidades, ele me disse. Pela facilidade. Mas, Benji, faça como Deus te guie. Faça como a conveniência e pela necessidade, sempre me dizia assim. E assim, com um quartinho também, na forma que ali que o estivemos movendo, até que ele já partiu e já estava já no lugar onde tinha que estar, mas falando da fila, eu dizia ao irmão que, vamos dizer que aqui está um edifício, já o outro já estão do lado de fora, e tudo isso vamos dizer que isso é teto, tudo isso é um teto de acrílico, mas vejam que ele dizia que a fila saía, os que estavam fazendo a fila, ao redor diz, vamos dizer que a carpa é maior, mas para não fazer tão grande. E diz que ia pela beira, agora, vejam que tudo vai ir surgindo pela conveniência. Recordem que isso já estava, como diz aí, estabelecido. E ao estar estabelecido, pois, vai ir sendo visto a necessidade. Agora, tudo isso já está de teto, está coberto e pode já ir por fora ou por dentro. Aqui na parte daqui de trás, e aqui ocorre o mesmo. Aqui está o edifício, um colado e já o outro está, vamos dizer aqui, já o outro está aqui, neste lado. Mas tudo isso mesmo, tudo isso aqui dentro é coberto, que então correria a fila, vamos dizer, ao redor da carpa circulando e coloque que saia e dê a volta e dá a volta e sai até a estrada, porque a fila circulava toda a estrada e agora tudo isso já está em estrada. E para cá também. E tudo isso já está de estrada. E essa é a que nós estamos agora em construção. Essa daqui de cima é a que está em construção para o outro lado. Mas vejam como vai se colocando já, ou seja, se estabelecendo as coisas no comum. E como vai havendo a necessidade, pois vai se realizando. Por quê? Vejam, olhe, pode dar a volta, mas se vemos que já a rua já está porque talvez já vira para a rua, não tem nenhum problema, porque dentro ainda temos espaço por fora e podemos dar várias voltas à carpa. Ou seja, que dentro da propriedade, veja o importante também de todo desse terreno. Por isso ele dizia a nossa irmã e amiga Santita, dizia, isso vai ser pequenininho para o Benji. E ele dizia, isso vai ser, ao invés de dizer, isso vai ser pequeno para mim, e ele disse a ele, e ela é testemunha, várias vezes disse, e isso vai ser pequenininho para o Benji. Ou seja, que o que vem e está prometido é algo grande, é algo o qual agora estamos nos preparando. Primeiro, Deus prepara a sua igreja, a sua noiva, dando a fé de rapto. Porque imagine com toda essa quantidade de pessoas que venham com fome. Porque vejam, algo também, todas essas pessoas que depois vão passar pela grande tribulação, há uma parte onde ele diz que terão que conhecer a mensagem. Isso deve estar pela
142, 142, por ahí del libro de citas. por aí do livro de Vamos citações. a ver si es esa parte. Vamos ver se é essa parte. Este el mensaje de ese mismo hoy se ha cumplido. É da mensagem essa mesma. Esta Hoje escritura, se miren, cumpriu essa así es, escritura, vejam. 142 el párrafo, 142, parágrafo 1272 dice, 1272 diz: e vendrá passar algum dia E virá acontecer algum dia que as mesmas coisas que vemos o Senhor fazer hoje, os homens... Volto e leio. E virá acontecer algum dia que as mesmas coisas que vemos o Senhor fazer hoje, os homens nas eras por vir, se as há, morrerão pelas coisas que falamos hoje. Vocês terão que fazê-lo quando a marca da besta vier. E vocês não seja permitido pregar o evangelho dessa maneira. Quando a grande união das igrejas se reúne, o qual está em ordem, agora mesmo para a igreja mundial, e vocês terão que selar seu testemunho com sua própria vida então. Vocês têm que crer nele agora. E desenha uma estrela de Davi. E ele escreve: os que passarão pela tribulação têm que crer na mensagem antes da tribulação. Vejam que toda essa quantidade de pessoas que virão no cumprimento da terceira etapa, o qual já estará se abrindo para eles, para as fátuas, isso será algo grande quanto a movimento de pessoas e de tudo que envolve a logística e tudo isso, mas sabemos e reconhecemos que o maior é o abrir a palavra. Esse é o maior milagre, que é o que está ocorrendo agora no meio da igreja, nessa forma, em silêncio, porque ele vem como ladrão à noite. Ou seja, que enquanto o mundo está em escuridão, a igreja está com esse avivamento, com esse despertamento, o qual traz os trovões. Agora continua dizendo nosso irmão, ele haverá um grupo de pessoas que saberá, porque a terceira etapa é para a igreja noiva, para as fátuas e para os perdidos. Agora está impactando a noiva. A igreja noiva, os escolhidos, as virgens prudentes. E isso que lemos aí vai com a mensagem almas em prisão, onde ele diz que na terceira etapa terão que reconhecê-lo. Podem também buscar que isso lemos. Vai com essa citação bíblica também. Porque onde foi que o irmão Branham falou que as fátuas também teriam sua parte? No cumprimento da terceira etapa, no cumprimento da visão da carpa. Haverá um grupo de pessoas que saberá, conhecerá, onde estará e o reconhecerá. Porque lá houve um grupo de pessoas que souberam onde estava e o reconheceram. E se houve lá um grupo de pessoas, haverá neste tempo final também. Onde está esse grupo de pessoas? Aqui está. Um grupo de pessoas em Porto Rico, um grupo de pessoas lá na Venezuela, onde se encontra o missionário Miguel Bermúdez Marim e todos os ministros que estão ali também representados, nos ministros, todo esse grupo que eles estão pastoreando. Toda a Venezuela, toda a Colômbia, todo o Equador, toda a Bolívia, todo o Peru, toda a Bolívia, todo o Peru, todo o Chile, toda a Argentina, todo o Paraguai, todo o Brasil, a América Central, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, todos os dos Estados Unidos que se encontram lá no Canadá, no Caribe, em Cuba, nas ilhas, as ilhotas, Ilha de Margarita, Santo Domingo, Haiti, Porto Rico, Antilhas e África, Espanha, Suíça,
a Alemanha, a Holanda, Israel, Japão, a Austrália e todos os países. Se me faltou algum da América Latina, está incluído. Todos os países. É esse grupo, o qual está representado no grupo lá, da sua primeira vinda que o recebeu. Creu nele e viu o cumprimento dessa promessa. Diz que se lá houve um grupo de pessoas, haverá neste tempo final também, aos quais será revelado o mistério do sétimo selo, que é o mistério da segunda vinda de Cristo, a vinda de Cristo à sua igreja, neste tempo final. Pois ele vem como ladrão à noite, porque a humanidade está em escuridão, em trevas, no campo espiritual, e, consequentemente, não sabem onde buscar o Messias, em sua vinda, no tempo final. Mas nós sim sabemos onde está. Aqui na página 42 de Almas em Prisão, para que tenha essa partezinha também. Mas sua terceira etapa foi quando pregou aos perdidos que jamais podiam ser salvos. E estavam lá onde também estão aquelas com os olhos todos pintados. Pregou às almas do inferno que não aceitaram a misericórdia, mas estavam eternamente separadas da presença de Deus. No entanto, tiveram que reconhecê-lo, o que ele era, porque Deus o fez ali. Vejam que foi a terceira etapa, obrigado, que tiveram ali que reconhecê-lo. Agora, nós somos esse grupo, tanto os que estão me vendo e escutando e todos os que estão conectados através do satélite Amazonas ou da internet, e também os que estarão escutando e vendo e lendo essa conferência, são as pessoas que estavam representadas lá também. Aquele grupo que viu, que recebeu esse mistério da vinda do Senhor em sua primeira vinda. Esse grupo estava nos representando ali. Se ali havia um grupo, aqui também. Neste tempo há um grupo. E aqui está hoje em pé, diante do Filho do Homem, recebendo essa fé de rapto, essa fé de transformação. Foi para mim um privilégio, uma bênção poder, nesta ocasião, trazer este estudo bíblico sob o tema Os Anjos, trazendo a revelação dos 7 selos. Nos colocamos em pé e assim deixamos imediatamente conosco o nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.